Você já percebeu que, com o passar dos anos, certas coisas que antes eram tão fáceis de lembrar agora parecem escapar da sua mente como água entre os dedos? Talvez seja o nome de um vizinho que você conhece há décadas, a lista de compras que parecia tão clara pela manhã, ou até uma palavra simples que de repente fica presa na ponta da língua. Muitas pessoas acreditam que isso é apenas parte natural do envelhecimento, mas a verdade é que, muitas vezes, não é só a idade que está por trás dessa neblina na memória. O que você coloca no seu prato todos os dias pode estar trabalhando silenciosamente contra você, roubando a clareza mental que é tão importante para manter sua independência e sua história viva. Imagine o cérebro como uma grande biblioteca, onde cada lembrança é um livro precioso. Agora, pense em certos alimentos como pequenas chamas que, dia após dia, podem começar a desgastar as prateleiras e embaralhar os títulos. Isso não acontece de um dia para o outro, e por isso é tão fácil passar despercebido. É um processo lento, quase invisível, mas profundamente impactante. Pequenas escolhas diárias, aparentemente inofensivas, podem estar contribuindo para que essa biblioteca se torne cada vez mais desorganizada, dificultando o acesso às memórias que formam quem você é. O mais importante é entender que isso não é um destino inevitável. Homens e mulheres, mesmo depois dos 60, têm a capacidade de proteger e até melhorar a saúde do cérebro com decisões conscientes. E a boa notícia é que existem maneiras simples e seguras de identificar se algum alimento que você consome está prejudicando a sua memória. Há um teste prático que qualquer pessoa pode fazer, sem medicamentos e sem gastar dinheiro, e que pode trazer respostas surpreendentes em poucos dias. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por esse conhecimento, passo a passo, para que você possa descobrir quais escolhas estão ajudando e quais estão atrapalhando seu cérebro. E enquanto conversamos sobre isso, quero que saiba que não se trata de seguir regras rígidas ou se privar de tudo que gosta, mas sim de encontrar um equilíbrio que permita que você viva com mais lucidez, energia e confiança. Porque, com constância e a ajuda de Deus, é possível proteger sua memória e manter viva sua essência. Muitas vezes, quando falamos de problemas de memória, imaginamos imediatamente cruzadinhas, livros ou exercícios mentais como uma solução. Mas o que poucas pessoas percebem é que a raiz do problema pode estar mais próxima do que pensam, exatamente naquilo que colocam no prato todos os dias. Açúcares refinados, farinhas brancas e produtos industrializados têm o poder de acender, silenciosamente, um processo de inflamação dentro do cérebro. É como se, em vez de alimentar as células cerebrais, estivéssemos colocando pequenas faíscas que, com o tempo, vão queimando e enfraquecendo as conexões que precisamos para pensar com clareza. Quando consumimos alimentos ricos em açúcar e carboidratos simples, o corpo reage liberando grandes quantidades de insulina para controlar o nível de glicose no sangue. Esse processo, repetido muitas vezes ao longo dos anos, pode levar a algo chamado resistência à insulina, uma condição que não afeta apenas o corpo, mas também o cérebro. Nessa situação, as células cerebrais deixam de receber energia de forma eficiente, como se a fonte de luz de uma sala começasse a piscar e perder força. É por isso que, em vez de sentir mais energia após comer algo doce, muitas pessoas sentem cansaço, confusão ou dificuldade para se concentrar. Os sinais dessa inflamação cerebral nem sempre são óbvios. Podem começar com lapsos de memória sutis, pequenas dificuldades para encontrar palavras, sensação de neblina mental ou até mudanças no humor. Às vezes, a pessoa acha que é apenas um dia ruim ou cansaço acumulado, mas na verdade o corpo está tentando avisar que algo não está bem. O problema é que, quando esses sinais são ignorados por muito tempo, a situação pode se agravar e comprometer ainda mais a capacidade de raciocinar, lembrar e tomar decisões. Ao compreender como esses alimentos agem, fica mais fácil perceber que a saúde cerebral não depende apenas de exercícios mentais, mas também daquilo que comemos. Cada refeição pode ser um passo para nutrir a mente ou um combustível para a inflamação que a desgasta. Saber reconhecer e entender esse inimigo silencioso é o primeiro passo para proteger aquilo que é mais precioso, a clareza e a autonomia que nos permitem viver plenamente cada fase da vida. Nem todos os inimigos da memória têm aparência óbvia. Alguns chegam à mesa vestidos de saudáveis, com rótulos chamativos e promessas tentadoras, mas escondem ingredientes que, silenciosamente, prejudicam a saúde do cérebro. É o caso de muitos produtos rotulados como light, diet ou zero. Eles parecem ser opções mais seguras, especialmente para quem deseja reduzir calorias ou açúcar, mas a verdade é que, em muitos casos, a troca é apenas de problema. Em vez do açúcar tradicional, entram adoçantes artificiais que enganam o paladar, alteram a forma como o cérebro interpreta o sabor doce, com o tempo, afetam a forma como as células cerebrais se comunicam.
O impacto desses adoçantes na função cognitiva pode ser mais profundo do que se imagina. Estudos apontam que eles interferem na microbiota intestinal. E, como veremos mais adiante, o intestino e o cérebro têm uma ligação direta. Além disso, o cérebro, ao receber o sinal de doçura sem a energia real da glicose, entra em um estado de confusão metabólica, o que pode prejudicar a memória e o raciocínio. É como se um carteiro recebesse um endereço falso repetidas vezes. Com o tempo, ele começa a se perder nas entregas. Existem também outros exemplos de falsos amigos, como cereais matinais cheios de açúcar, barrinhas de cereal que mais parecem sobremesas disfarçadas, ou bebidas funcionais que carregam corantes e conservantes em excesso. O que esses alimentos têm em comum é que chegam com uma imagem de saúde, mas deixam um rastro de desequilíbrio químico no organismo, especialmente no cérebro. O caso de uma idosa que substituiu o refrigerante comum por uma versão zero ilustra bem esse cenário. Ela acreditava estar fazendo um grande avanço para a saúde, mas, ao longo dos meses, começou a notar maior dificuldade para se concentrar e mais lapsos de memória. Quando retirou completamente esse produto da dieta, percebeu uma melhora gradual na clareza mental. Essa experiência mostra como é importante olhar além do rótulo e entender o efeito real dos alimentos no corpo. Reconhecer esses falsos aliados é fundamental para proteger as conexões cerebrais. Afinal, não é apenas o que retiramos da dieta que importa, mas também aquilo que mantemos acreditando que está nos ajudando, quando, na verdade, está trabalhando contra nossa saúde mental e nossa autonomia. Uma das maneiras mais simples e eficazes de descobrir se um alimento está afetando a sua clareza mental é observar como o corpo reage quando ele é retirado da rotina por um curto período de tempo. Essa observação não exige aparelhos, consultas complexas ou mudanças radicais. Ela se baseia apenas na atenção cuidadosa aos sinais que o próprio corpo dá. A ideia é escolher um alimento suspeito, aquele que você consome com frequência e que pode estar entre os vilões da memória, e retirá-lo completamente da alimentação por 7 dias. Durante essa semana, é essencial perceber como a mente se comporta. Muitos notam que, já nos primeiros dias, ocorre uma mudança no nível de energia, na facilidade de se concentrar e até no humor. Outros percebem que a névoa mental começa a se dissipar, permitindo que pensamentos e lembranças fluam com mais facilidade. Para que essa observação seja precisa, vale manter um registro simples. Anotar diariamente se houve esquecimentos, momentos de confusão ou lapsos ao falar. Pequenos detalhes, como lembrar mais facilmente onde deixou as chaves ou conseguir seguir uma conversa sem perder o fio, podem ser sinais valiosos de melhora. Ao final dos 7 dias, é possível comparar como se sentia antes e depois da retirada desse alimento. Se houver mudanças positivas, mesmo que discretas, isso pode indicar que ele estava, de fato, interferindo no bom funcionamento do cérebro. E, se não houver diferença perceptível, esse também é um dado importante, pois ajuda a direcionar a atenção para outros possíveis causadores do problema. O mais importante nesse processo é perceber que, mesmo com mais de 60 anos, ainda é possível identificar e corrigir hábitos que afetam a mente. Esse pequeno experimento funciona como acender uma luz em um cômodo que estava no escuro. De repente, é possível enxergar com mais nitidez o que antes passava despercebido. Descobrir quais alimentos contribuem para a clareza mental é um passo decisivo para preservar a autonomia e continuar vivendo com segurança e confiança. Mudar hábitos alimentares não é apenas uma questão de disciplina ou força de vontade. Muitas vezes, por trás de cada alimento que consumimos com frequência, existe uma história, uma lembrança ou um sentimento que nos prende a ele. É por isso que, mesmo sabendo que certos pratos podem prejudicar a saúde, continuamos voltando a eles como quem retorna a um lugar familiar e confortável. Para muitas pessoas, certos sabores representam momentos de alegria, reuniões em família, festas da juventude ou cuidados recebidos na infância. Essa ligação emocional pode ser tão forte que o cérebro passa a associar a comida não apenas ao prazer do paladar, mas também ao conforto e à segurança emocional. É como se cada mordida fosse uma viagem no tempo, levando de volta a um momento especial. O problema é que, com o passar dos anos, alguns desses amigos antigos se transformam em companhias nocivas. Eles ainda despertam boas lembranças, mas deixam para trás efeitos que comprometem a saúde física e mental. Essa dualidade é o que torna tão difícil se desapegar de certos alimentos. A pessoa não sente apenas falta do sabor, mas também do que ele simboliza. Por isso, quando alguém tenta reduzir ou cortar um item da dieta, pode sentir tristeza, irritação ou até um vazio emocional. É como encerrar um relacionamento que já não faz bem, mas que um dia trouxe muita felicidade. Reconhecer essa dimensão emocional é fundamental para fazer mudanças duradouras.
Ao entender que não é apenas a fome ou o hábito que mantém determinado alimento na rotina, mas sim a memória afetiva que ele carrega, abre-se espaço para buscar novas formas de prazer e conexão. Assim, é possível criar lembranças igualmente especiais com escolhas que, além de confortar o coração, também protejam a mente e a saúde. Assim como existem alimentos que silenciosamente enfraquecem as conexões cerebrais, também há aqueles que funcionam como verdadeiros aliados da mente, ajudando a fortalecer a memória e a clareza mental. Um dos maiores exemplos são as gorduras boas, especialmente as ricas em ômega 3. Elas podem ser comparadas a um óleo de alta qualidade usado para manter as engrenagens de uma máquina funcionando de forma suave e precisa. Quando presentes na alimentação, essas gorduras oferecem suporte às membranas das células nervosas, ajudando-as a transmitir informações de maneira mais eficiente. Peixes como salmão, sardinha e cavala, além de sementes como chia e linhaça, são fontes naturais desse tipo de gordura. Incluir esses alimentos regularmente pode contribuir para melhorar a comunicação entre as células cerebrais e, com isso, preservar as lembranças por mais tempo. Mas não é apenas o ômega 3 que merece destaque. Proteínas de boa qualidade e alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e vegetais coloridos, ajudam a combater os radicais livres, que são moléculas instáveis capazes de danificar as estruturas do cérebro. É como se esses nutrientes agissem como um escudo protetor contra o desgaste causado pelo tempo e pela exposição a toxinas. A boa notícia é que não é necessário ter uma dieta complicada ou cara para acessar esses benefícios. Uma refeição simples, como um prato de feijão com arroz, acompanhado de verduras frescas e um pedaço de peixe grelhado, já oferece uma combinação poderosa de nutrientes que sustentam a saúde mental. Até mesmo receitas caseiras, como um mingau de aveia com frutas, podem contribuir para fornecer energia de forma equilibrada e estável para o cérebro. O mais importante é compreender que, ao escolher alimentos que nutrem as memórias, não estamos apenas cuidando do presente, mas também investindo no futuro. Cada refeição se torna uma oportunidade de fortalecer o que somos e proteger as histórias que carregamos. Assim, o ato de comer deixa de ser apenas uma necessidade física e passa a ser um gesto consciente de autocuidado e preservação da própria identidade. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro comandava sozinho todas as funções do corpo. No entanto, descobertas mais recentes mostram que ele conta com a ajuda de um aliado poderoso, o intestino. Essa relação é tão estreita que muitos especialistas chamam o intestino de segundo cérebro. Isso acontece porque ele abriga bilhões de bactérias que, juntas, formam a chamada flora intestinal. Essas bactérias não estão ali por acaso. Elas participam diretamente da produção de neurotransmissores, que são substâncias químicas essenciais para o bom funcionamento da memória, do humor e da clareza mental. Quando a flora intestinal está equilibrada, o cérebro recebe sinais claros e positivos, como se fosse uma linha telefônica sem interferências. Isso contribui para pensamentos mais ágeis, melhor concentração e maior estabilidade emocional. No entanto, quando a dieta é rica em alimentos ultraprocessados, açúcar em excesso ou gorduras prejudiciais, esse equilíbrio é quebrado. As bactérias benéficas começam a perder espaço para micro-organismos nocivos, e essa mudança altera a comunicação com o cérebro. O resultado pode ser um aumento da confusão mental, lapsos de memória e até alterações no humor. Certos alimentos, como refrigerantes, frituras e produtos industrializados, têm um efeito particularmente negativo sobre essa flora. Por outro lado, fibras presentes em frutas, legumes, verduras e cereais integrais ajudam a nutrir as bactérias boas, restaurando a harmonia no intestino, consequentemente, favorecendo a saúde cerebral. É como se, ao cuidar do solo, a planta crescesse mais forte e saudável. Essa conexão direta entre o que acontece no intestino e a forma como pensamos e sentimos mostra que a saúde mental não depende apenas do que evitamos, mas também do que oferecemos ao corpo diariamente. Escolher alimentos que alimentam as bactérias benéficas, portanto, um ato de cuidado não só com a digestão, mas também com a memória e a qualidade de vida como um todo. É comum ouvir a frase "um pouquinho não faz mal" quando se trata de alimentos menos saudáveis. Essa ideia pode até parecer inofensiva, mas o problema está na repetição. O que se consome de forma esporádica pode realmente ter pouco impacto, mas, quando esse pouquinho se repete todos os dias, o efeito cumulativo pode ser surpreendentemente prejudicial para o cérebro. É como uma gota de água caindo sempre no mesmo ponto de uma pedra. No início, parece insignificante, mas, com o tempo, consegue desgastar até a superfície mais resistente. No caso da memória, esse desgaste acontece de forma silenciosa. Pequenas doses de açúcar, farinha refinada, gorduras ruins ou aditivos artificiais, quando ingeridas continuamente, vão se acumulando e, pouco a pouco, alterando a química cerebral.
Toxinas e processos inflamatórios passam a interferir na comunicação entre as células nervosas, prejudicando a clareza mental. Muitas vezes, a pessoa só percebe o impacto quando os lapsos de memória se tornam mais frequentes ou quando sente dificuldade para realizar tarefas que antes eram simples. Existem relatos de pessoas que, ao cortar completamente um alimento nocivo, observaram melhorias significativas na concentração e na disposição mental. Isso mostra que, por mais que pareça difícil abandonar de vez um hábito alimentar, os resultados podem ser evidentes e motivadores. Quando o corpo não precisa lidar diariamente com substâncias que o prejudicam, ele tem mais recursos para se regenerar e funcionar de forma plena. Entender que um pouco pode, sim, fazer diferença a longo prazo é fundamental para quem deseja preservar a memória. Cada escolha conta, e cada refeição pode ser um passo para fortalecer ou enfraquecer o cérebro. Ao quebrar o mito do não faz mal, abre-se espaço para decisões mais conscientes, que priorizam não apenas o sabor imediato, mas também a qualidade de vida e a independência no futuro. A memória é muito mais do que a capacidade de lembrar datas, rostos ou compromissos. Ela é o registro vivo da nossa história, o fio que conecta quem fomos ao que somos hoje. Proteger a memória é, portanto, preservar a própria identidade, manter acessíveis as lembranças que nos dão sentido e fortalecer a autonomia para viver cada dia com mais segurança. Ao longo desta reflexão, vimos que não é apenas o envelhecimento natural que afeta a clareza mental, mas também as escolhas alimentares que fazemos diariamente. Alimentos que inflamam o cérebro, falsos amigos que se disfarçam de saudáveis, hábitos mantidos por vínculos emocionais e a repetição de pequenas doses prejudiciais podem, com o tempo, comprometer seriamente a saúde mental. Por outro lado, nutrientes protetores, uma boa relação entre o intestino e o cérebro e a atenção consciente aos sinais do corpo podem transformar o futuro da nossa mente. Cada mudança positiva na alimentação é como abrir uma janela em um quarto escuro, permitindo que a luz entre e revele tudo que estava escondido. Mesmo ajustes simples, quando feitos com constância e cuidado, têm o poder de devolver clareza, energia e confiança. O segredo está em observar, compreender e agir com sabedoria, respeitando o próprio ritmo e as necessidades de cada fase da vida. Proteger a memória não é um ato isolado, mas um compromisso contínuo consigo mesmo. É escolher, a cada refeição, nutrir não apenas o corpo, mas também a mente. É dar valor às histórias vividas e criar condições para viver novas experiências com lucidez. Com a ajuda de Deus, é possível manter a vitalidade mental, aproveitar plenamente o presente e garantir que o passado permaneça vivo dentro de nós. Porque cuidar da memória é cuidar de quem somos, e essa é uma das escolhas mais importantes que podemos fazer. Clique no vídeo que estão recomendando agora.